Salve, salve, primeiro ano! Olá, queridos! Eu sou a professora Poli da Hora, língua portuguesa. Vai ser um prazer incrível a gente falar deste universo linguístico da nossa querida Flor do Lácio, que é a língua portuguesa, como já dizia, nosso querido Olavo Bilac. Gente, para quem não me conhece, sou professora Poli da Hora mesmo, tá? É o meu sobrenome, não tô brincando. Então já segue a prof, dá aquele feedback lá no Insta, coloquem aí, ó, Poli da Hora. Prof, eu não tô acreditando que o seu sobrenome seja da hora mesmo. É, gente, a minha família inteira é a família dos da hora, ok? Então, segue a prof lá, a gente bate aquele papo, você manda um direct, uma questão, a prof responde. Não tô mentindo para vocês. Eu respondo, né? À medida do possível, a gente vai conversando e mantendo aquele contato maravilhoso. Vou postando algumas coisas interessantes de vários conteúdos para vocês. E aí a gente vai criar aquela conexão maravigold. Vai ser incrível. Vamos então, meus amores. Uma aula rápida, conceitual, sobre o que é a gramática. Vamos problematizar um pouco? Vamos, prof. Primeiro, não gosto de gramática. Para. É a primeira barreira que você está construindo e você vai desconstruir esta barreira agora para você ter uma malemolência para compreender que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Além da gramática, a gente também precisa, para passar nas provas, compreender a linguagem das bancas. Se você pegar e fazer as questões das provas, você vai perceber que a banca ela tem uma linguagem que segue uma mesma linha de raciocínio, mais ou menos. Você vai ver, inclusive, que as questões elas se parecem muito, né? A essência das questões praticamente é a mesma. Então, primeiro ponto, desconstruir esse negócio de não gosto de gramática. Segundo ponto é você entender que para você passar em qualquer prova, além de gramática, você também precisa ser parceiro da banca, entender a linguagem da banca. Podemos então, meus amores, conceito, o que é gramática? O que seria gramática para você? Professor, é aquele livro chato. Não gostei, tá? É o nosso compêndio sagrado da língua portuguesa, ok? E o que que a gramática faz? Ela organiza as estruturas da nossa língua, tá? Os aspectos fonológicos, fonéticos, estruturais, estilísticos, para poder nortear o locutor de uma determinada língua a executar o discurso. Mas vamos conceituar isso de um jeito bonitinho? Anotem aí. O que que a gramática é? Prof, é um livro. É um livro. Primeiro ponto. É um livro em que se expõe, coloca aqui, ó, expõe. Opa, vamos arrumar esse X aqui, mulher. Não escreve de qualquer jeito. É um livro em que se expõe as regras que regem de forma sistemática, que regem as regras que regem de forma sistemática o uso, o uso, o uso da língua, ok? O uso da língua. Então, é o nosso livro sagrado, tá bom? Agora vamos entender as partes. Por quê, gente? Às vezes a gente faz uma análise morfológica e aí você pensa, caramba, professora, mas eu achava que isso aí é um sujeito. Peraí, mas a gente está fazendo uma análise morfológica. Se a gente fosse fazer uma análise sintática, aí tudo bem. Essa parte aqui seria o sujeito. Então, para a gente entender as análises gramaticais, a gente precisa saber em qual parte da gramática eu vou estudar determinados conteúdos, tá bom? Para você, principalmente, não fazer confusão naquele tipo de questão perguntando se eu tenho alteração nas relações morfossintáticas. Se eu tenho alteração nas relações semânticas, olha lá aparecendo. Se eu tenho alteração estilística, aí quando a banca fala em alteração estilística, você pensa, meu Deus,
Será que se eu troco esse sujeito por esse objeto, eu tenho uma mudança de estilo? Ah, eu não sei. Entende? Por isso que é importante saber qual é o campo de estudo de cada uma das 5 partes da gramática, as protagonistas, em que a gente vai encontrar determinados conteúdos, beleza? Então vamos lá. Primeira parte, morfologia. O que a morfologia traz, gente? É o estudo bonitinho ali, encaixotado das palavras. Como assim, prof? A morfologia, anotem aí, ó. Vou até afastar aqui para eu não ficar com a cabeça perto da câmera. Eu vou botar de azul, uma outra corzinha aqui, ó. Ok? Vamos começar com a fonologia. A primeira ali. A fono, lembra o quê? Sons. São sons da nossa língua. É aqui que a gente vai, coloca aí, ó, estuda. Estuda os sons da língua. Os sons da língua prioritariamente. Mas não somente sons. É aqui na fonologia que a gente também vai ter uns subgrupos que a gente chama de ortografia, por exemplo. Em fonética, fonologia, ortografia, é aqui que você vai encontrar, por exemplo, acentuação gráfica. Olha lá. Vamos colocar alguns conteúdos? Acentuação. Show de bola. Emprego do hífen. Ortografia. É aqui que você vai encontrar fonema, ditongo, tritongo, hiato. É aqui que você vai encontrar. Na morfologia, agora a gente tem o processo de estrutura das palavras. Então, estuda a estrutura da palavra. É aqui que você vai encontrar o estudo de quem? Das 10 classes gramaticais. 10 classes, gramaticais. Show de bola? Maravilhoso, prof. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. São as nossas caixinhas de acordo com estruturas parecidas. Caixinhas nas quais a gente vai poder alocar todas as palavras pertencentes ao campo lexical da língua portuguesa. Olha que interessante. A gente divide de acordo com características comuns, tá? E aqui, gente, é a sintaxe, calcanhar de Aquiles de um monte de estudante, de vestibular, de Enem não, porque no Enem não cai muito essa gramática de um jeito pragmático, né? Mas em concurso público, meu Deus do céu, sintaxe realmente é calcanhar de Aquiles. É aqui que a gente vai estudar, ó, coloca aí, ó, estuda a função dos termos e das orações, para elas poderem compor o quê? O discurso, ok? Função de termos e orações. E a relação entre esses termos e essas orações. É aqui que você vai encontrar, por exemplo, os termos integrantes da oração, sujeito, predicado, né? Desculpa, termos essenciais da oração, sujeito, predicado, termos integrantes, complemento nominal, tá vendo? Agente da passiva, termos acessórios, adjunta adverbial, adjunta de nominal. É a função dentro da oração ou a relação que uma oração estabelece com a outra, tá? É a função e a relação. Então, coloquem aí, ó, sujeito, predicado, complemento nominal, adjunto, adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. E no período composto, prof, é aqui que você vai encontrar, por exemplo, as orações coordenadas e subordinadas, lembra? Então, função de termos e também a relação, tá, gente? Isso é uma relação de coordenação, independência, coordenação ou subordinação, dependência. Dependência sintática. Vou abreviar aqui. Coordenação, independência sintática. Prof, traduza. João e Maria saíram. Então, eu posso dizer que João e Maria, entre si, são coordenados, porque eles são independentes entre si, ok? Agora, quando eu falo bolo de cenoura, esse de cenoura não está se ligando a bolo? Opa, então de cenoura é subordinado a bolo. Então, é esse tipo de relação que a gente estuda na sintaxe para ver como é que a gente vai compor com coesão e coerência o nosso discurso,
Beleza? Vamos lá. E a semântica? É aqui que a gente vai estudar o sentido. O sentido. Principalmente, ó, interpretação e compreensão textual. Ok? É aqui que a gente vai estudar polissemia, vários sentidos, sabe? Polissemia. É aqui que a gente vai estudar ambiguidade, duplo sentido. Beleza? E por último, estilística. Estuda os recursos de estilo para trabalhar com o embelezamento da linguagem, por exemplo. É aqui que você vai encontrar as figuras de linguagem. Ó, não é? Quando a gente usa as estruturas no sentido figurado, a gente não deixa o nosso texto mais bonito, mais estiloso, estilística, tá vendo? Então, é aqui que a gente vai encontrar as figuras de linguagem. E também, lembra quando a gente deixa o nosso poema bem bonito e a gente estuda métrica, né? Os versos bonitinhos, decassílabos. É aqui que a gente vai estudar versificação. Beleza? Só para você entender, principalmente naquele tipo de questão que pede para você julgar um item numa perspectiva morfológica, julgar o item numa perspectiva sintática, julgar o item perguntando se há alteração semântica no deslocamento de um termo, né, da oração para outro lugar. Só para você entender, porque isso já vai facilitar, já vai abrir o seu mundo para você responder as questões, tá bom? Vamos dar continuidade aqui pra gente? Vamos lá. Agora, conceito daquilo que é gramatical e o que é agramatical. É algo que a gente às vezes faz uma confusãozinha, mas quando eu falo que uma coisa é agramatical, será que eu tô dizendo que essa coisa é errada? Prof. Mas para isso, a gente precisa entender um conceitozinho que é o conceito de que, gente, norma culta e linguagem que? Coloquial. A norma culta, que também pode ser chamada de norma padrão, eu não gosto muito disso, mas porque quem estuda a língua ainda vê uma diferença entre norma culta e padrão. Rapidamente, padrão é aquele utópico. A gramática é tão bonita que mesmo a pessoa que tem escolaridade lá nas alturas, doutores, mesmo assim essa pessoa ainda não segue à risca aquele que está na norma padrão, porque ela é utópica. A parte prática que mais chega perto ali das pessoas que têm escolaridade, né, elevada, é a norma culta, entendeu? Então a gente está pensando em níveis de formalidade. Então isso aqui é formal, ok? E a linguagem coloquial, gente, é a informal do dia a dia. Então, se cair na sua prova se o trecho, a música traz marca de coloquialidade, é porque está perguntando se a gente ali na música, no trecho, no poema, está usando uma expressão que não está prevista no português padrão. Por exemplo, gente, o verbo tar. Professora, como assim o verbo tar? Isso é coloquial. Ele praticamente tem todas as conjugações. Aqui, ó. Eu tô e tu. Tá. E ele? Tá. E nós? Tamo. Tá vendo? Tamo. Tamo. E eles? Eles? Ah, eles estão bem. Tá vendo? Só que isso aqui é português padrão? Não. É marca de coloquialidade. Beleza? E aí, obviamente, a gente faz toda essa conjugação com o verbo estar. Aqui, ó. E vocês, pelo português padrão, vocês deem continuidade. Ok? Então, linguagem coloquial e marca de coloquialidade. Já sabendo isso, vamos aplicar aqui o conceito do que é gramatical e o que é agramatical. Existe uma questão que a gente chama de gramática natural do falante. Então, nós, sendo falantes da língua portuguesa, a gente já tem uma tendência de obedecer a algumas estruturas, ok? Então, por exemplo, então a gente tem aqui a frase, ó, o menino está triste. Tá vendo? O menino está triste. Então, isso aqui é uma forma gramatical. Show de bola? Só que é uma forma gramatical do nível formal.
que é o que a gente viu ali agora. Agora, prof, eu posso reescrever isso num nível gramatical, só que da forma coloquial? Sim, como é que fica, gente? O menino, o menino tá triste. Perfeito. O menino tá triste. Coloquial. Mas as duas estruturas são gramaticais. O que são gramaticais? É algo que está inato ali na cognição do falante da língua portuguesa. Como assim, prof? A gente tem aqui, ó, o artigo, tá vendo, ó, o artigo. A gente tem aqui o artigo. E o artigo é a palavra que antecede substantivo. Prof, então eu posso falar também que, teoricamente, os menino tá triste, é uma forma gramatical. É uma gramatical coloquial? Sim, gente. Porque quando eu falo em forma gramatical, é algo que está internalizado no entendimento do falante. Se eu falo o menino está triste e eu falo os meninos tá triste, o meu interlocutor vai entender. Ele vai entender e aí, obviamente, ele também pode, dependendo da escolaridade, identificar os níveis diferentes. O primeiro, o menino está triste, formal. Tá vendo? Agora, os meninos tá triste, informal. Prof, então eu não posso dizer que essa estrutura aqui é agramatical, não? Não pode. Por quê? Porque tá tudo certo aqui na interlocução, no discurso. O que seria agramatical? Algo que seja contra a estrutura natural do entendimento do falante. Por exemplo, você vai colocar aqui, ó, menino, está, ou está triste. Isso é agramatical. Entenderam a lógica? Isso é agramatical. Não tem a ver com linguagem formal ou linguagem formal. Não, isso é agramatical. Uma estrutura completamente sem coesão. É o que a gente pode dizer que é algo agramatical. Prof, dá um outro exemplo? Claro. Então, quando eu falo pro português padrão, a gente tem que começar a frase, né, com o pronome oblíquo átomo. A gramática não aceita. Então, pro português padrão, tem que ser o quê, gente? Ajuda-me. Ajuda-me. Tá vendo? Ajuda-me. Para o português coloquial, como é que fica? Português coloquial. Você pode colocar aqui, ó. Me ajuda. Me ajuda. É coloquial. A gramática normativa formal não aceita. Mas a nossa gramática natural de falante, por marca de coloquialidade, aceita. Agora, o que ela não aceita é algo que não tenha nenhuma sequência lógica. Como a frase é pequenininha, vamos colocar aqui outra coisa, sei lá. Ajuda, pai, menino, tá vendo? Não tem lógica. Então, essa estrutura é agramatical. Não existe nenhuma lógica na estrutura que está diante dos nossos olhos, beleza? E aí vocês podem pensar em outros exemplos para vocês preencherem aí. Mas a essência, vocês pegaram. Concordam comigo? Maravilhoso, prof. Agora vamos pensar no seguinte. A gente, por questões de formalidade, a gente é adepto a usar o português padrão em muitos ambientes discursivos, não é verdade? Principalmente porque nós estamos num ambiente acadêmico. A gente está o tempo inteiro escrevendo um artigo científico, uma dissertação argumentativa, embasando os nossos argumentos de um jeito bem técnico, não é? E aí a gente tem um problema. O problema é que, a partir do momento que a gente começa a entrar muito em contato com o português padrão, tudo que é padrão é universalizado. E tudo que é universalizado é automaticamente considerado como o mais certo. Só que a gente tem que desmitificar essa ideia. Por quê, gente? Porque o português padrão ele está ali para ser usado em contextos em que ele nos for exigido. Porque imagine a prof aqui, eu sou professora de português. A gramática diz que a gente não pode começar a frase com um pronome oblíquo. A gramática diz que essa frase, ó, me ajuda, te amo, me empresta o lápis, a gramática diz que isso é inadequado. Agora, presta atenção, gente. Você acha que eu, mesmo sendo professora de português, no contexto extremamente informal da minha casa, eu vou ficar lá pregoando as regras da gramática normativa? Não faz o menor sentido.
Eu viro pro meu esposo e falo: Nossa, eu te amo demais. Ou me faz um pix, me faz um pix. Tá vendo? Na praticidade do dia a dia. Então a gente não pode criar na nossa ideia o fato de que, já que nós, pertencentes do ambiente acadêmico, a gente tem contato com o português padrão, a gente não pode achar que isso seja um estandarte para a gente estigmatizar as nossas chamadas, olha que lindo, as nossas chamadas variações linguísticas. Porque o Brasil é imenso, ele tem dimensões continentais. Então a gente precisa de fato entender que em cada contexto, em cada história de cada falante, a gente tem determinados jeitos de falar que vão identificar determinados grupos sociais, determinadas regiões, e todas merecem respeito. Porque se você pensar diferente, aí você não consegue gabaritar as questões do Enem, porque ela é uma prova extremamente democrática, é uma prova politicamente correta, que vai super entender que todos os processos linguísticos, eles devem ser igualmente respeitados. E todos eles compõem o ideário maior de língua, tá bom? Então, nada de estigmatizar as demais variantes linguísticas, tá? Não sejamos os fariseus da linguagem. Então, vamos lá, galera. O que é variação linguística? Você vai colocar assim, ó. As palavras, na verdade, sim, a língua é orgânica. Coloca aí, ó. A língua, ela não é estática, ela é orgânica. A língua é orgânica e por isso, molda-se, molda-se de acordo com as necessidades do falante. É óbvio, gente, a gente não está falando de uma ciência exata, a gente está falando de linguagens, né? Ela se molda de acordo com as necessidades do falante. Sendo assim, ponto. Sendo assim, ela pode variar de acordo com as necessidades do falante. Sendo assim, pode, na verdade, pode, né? Sendo assim, pode, no caso a língua, variar de região para região, ok? Pode variar em tempos, contextos e grupos sociais distintos. Show de bola? E aí, a essas alterações, a gente dá o nome de variação linguística. E a gente vai pegar aqui as quatro top of mind. A primeira, variação diacrônica. Quando a gente fala em cronos, a gente tá falando de quê? De tempo, né? Cronos é tempo. Então, variação ao longo do tempo. Coloquem aí, ó. Ao longo do tempo. É o caso do você, que antes era o vossa, mercê. Se você conversar, opa, manter. Se você. Rapidinho, gente. Voltamos? Voltamos. Bom, agora sim, voltamos. Ao longo do tempo, se você conversar com. Opa, ficou vermelho aqui. Ao longo do tempo, se você conversar com umas pessoas mais antigas, conversa com sua avó, você vai escutar várias expressões obsoletas, né? Que já caíram em desuso. Macacos me mordam, pelas barbas do profeta. Aí ela vira e fala, catapimbas? Quando ela olha um homem bonito, a minha pelo menos falava assim, nossa, que broto, né? Então são palavras, expressões obsoletas que caíram em desuso. E aí, além da diacrônica, a gente tem a diatópica. Só que mudou de cor aqui automaticamente, tá, gente? Pra gente não perder tempo. Topos é lugar, que é a variação regional,
de região para região. É exatamente aqui que você vai ver a diferença, por exemplo, entre mandioca, macaxeira, variação lexical, né? Muda o vocabulário de região para região. Ou às vezes a gente pode ter alteração no sotaque, na pronúncia. Olha só, aqui a gente usa esse R gutural porta no centro-oeste. No interior de São Paulo, eles usam o quê? Porta, porta. E no centro de São Paulo, na cidade, na grande São Paulo, porta, 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 porta e porta. É a mesma palavra, é o mesmo léxico, só que o jeito de falar é o quê? Diferente. Isso é variação diatópica, beleza? Então coloque aí, ó, diatópica. Ficou bem feio aqui, né, gente? Diatópica. Coloquem aí, de região para região. De região para região, ok? Também chamada de variação regional. Zero problema com isso. E aí a gente tem a variação diastrática, que é de grupos sociais. Por exemplo, você depara com um grupo social específico e você vai perceber que eles têm expressões que nos fazem caracterizá-los, identificá-los. Você vai, por exemplo, no meio de um médico, um grupinho de médico, e você vai encontrar alguns termos, eles falando, que são inerentes ao campo da medicina. Tá vendo? Aí entra naquela questão do jargão, que são expressões, por exemplo, de uma determinada classe trabalhadora, sei lá, de um grupo trabalhador, classe não, um grupo trabalhador. Então, você escuta o médico falando, ele tem na hipófise, não sei o que, na mieloide, não sei o que, da arterial, e auricular, aí você vê algumas expressões que fazem a gente identificar aquele grupo social, tá bom? Então, coloca aqui, ó, grupos sociais distintos. Você escuta as pessoas de direito, né, falando, porque essa medida precisa ser tomada ad eternum, ad eternum. Ixi, um grupo de condomínio é o que mais a gente escuta. O povo que é do direito, querendo ser chique, sabe? Falando num ambiente linguístico heterogêneo, palavras completamente isoladas que pertencem única e exclusivamente ao ambiente linguístico de que eles fazem parte. Mas eles querem o quê? Democratizar. Eles querem democratizar. E aí você, em grupo de condomínio de WhatsApp, aí sempre tem o advogado que fica lá. Precisamos tomar medidas ad eternum, medidas ex nunc, medidas ex tunc. Oh, meu querido. Então, use esse tipo de vocabulário lá no seu grupo social, porque aqui é heterogêneo. Então, deixa eu te falar, um monte de gente aqui vai precisar, entendeu? Procurar ali no dicionário o que é ad eterno, o que é ex tunc, ex nunc, nem no dicionário, né? No dicionário juridiquês. Entende a lógica? Então, o respeito linguístico ele começa exatamente aí, na autoidentificação. Beleza? Vamos pro próximo. E variação, o que? Diafásica. Agora, gente, é uma pessoa só, tá? É uma pessoa só que vai mudar o jeito de falar em contextos diferentes. Como assim, prof? Coloca aí, ó, contextos diferentes, distintos. Distintos. Grupos sociais aqui em cima também distintos, tá? Por exemplo, eu sou uma professora de português, como eu falei há pouco. Eu tô dizendo para vocês aqui, falando sobre a língua portuguesa, falando sobre o português padrão, né? E aí, quando eu estou num ambiente, sei lá, informal, tô numa mesa, assim, de restaurante, conversando com os meus amigos de um jeito informal, eu não preciso ficar pregoando as regras do português padrão. Então, a situação é diferente. Por isso que ela é chamada também de variação situacional, tá? Então, depende da situação. Então, vamos parar para pensar na questão de formalidade e informalidade. Você vai para uma entrevista de emprego. Você vai de um jeito informal, você vai procurar tanto na linguagem corporal, né, vestimenta e tal, passar aquela questão da formalidade e também no jeito de falar. Porque naquela entrevista de emprego você tem que se portar de um jeito X, que é um contexto diferente de quando você está em um ambiente informal. Entenderam a lógica? E aí, para a gente terminar esse estudo complexo da linguagem, vamos entender que, sim, a gente precisa aprender a língua portuguesa, o português padrão, por conta da linguagem científica que precisa dessa universalização linguística, lógico, né?
Até porque pensa, já pensou? Se a gente colocasse nos nossos textos científicos várias marcas coloquiais, expressões de grupos específicos sociais, a gente ia quebrar um pouco do objetivo da universalidade dos textos científicos, né? Eles tendem a atingir uma gama maior. Por isso que a gente precisa do português padrão. Mas ele não pode, em hipótese alguma, ser alvo de segregação, de você estigmatizar as outras variações linguísticas. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Deem um feedback para a prof e a gente se vê na próxima aula.